Ora viva, neste tutorial vou-vos dar algumas noções sobre como desenvolver uma iluminação para os objetos que, entretanto, tenham desenhado. Neste tutorial eu utilizo um desenho que fiz analógico, digitalizado, que depois no Krita é contornado utilizando uma ferramenta de pincel, inicialmente na realidade uma ferramenta de marcador e depois uma ferramenta de pincel, que é aquilo que estamos a ver agora, que vai dar um estilo diferente ao desenho, um estilo mais de BD, vá lá, digamos. O objeto escolhido é um pilar e após ser dado este tratamento de contorno e de algumas manchas e alguns traços para dar a noção de textura da pedra, é desenvolvido uma grelha de perspectiva para percebermos onde é que o objeto assenta e a partir daí conseguirmos extrapolar como é que a luz, ao incidir sobre o objeto, consegue projetar-se no chão. A grelha pode não ser utilizada quando nós já temos uma boa noção de perspectiva, mas neste caso, em início, eu recomendo. Aqui nesta primeira tentativa, aquilo que eu faço é coloco uma seta a indicar a iluminação, que ilumina a parte direita do pilar, e com a ferramenta de aerógrafo vou manchando a zona que lhe está, que é oposta, de uma maneira relativamente solta. Tudo isto separado em camadas, claro. O contorno numa camada e as sombras numa outra camada. Eu vou experimentando, na realidade, todos os trabalhos são novas descobertas, ok? Podemos escolher por uma sombra bastante mais vincada, como aquela que eu estou a desenvolver aqui. Utilizo tanto marcadores como o aerógrafo para ir manchando de zonas mais escuras ou mais claras. Por fim, podemos adotar um nível de opacidade diferente daquele que iniciamos. Neste caso, aquilo que eu faço é acrescentar cor a cada um dos pontos de luz. Eu tenho dois, um laranja na zona mais iluminada e outro azul na zona mais escondida. Isso vai fazer com que eu tente desenhar novamente as sombras, ok? Como já é indicado nas matérias que dou, aquilo que acontece é que a zona iluminada em oposição à zona iluminada, a sombra será atingida em relação com a luz oposta, ou seja, como podemos ver, a projeção de luz azul projeta-se à frente e a laranja projeta-se atrás. Isto é tudo obtido através de tentativa e erro. Acrescenta-se algum azul, acrescenta-se alguns matizes diferentes da luz amarela, cor de laranja, até termos um resultado mais convincente. No fim, podemos copiar novamente de novo o contorno e fazer um outro tipo de tratamento de sombra. Podemos fazer, na realidade, aqueles que nós quisermos. Onde reparar que a sombra que eu desenho, muitas vezes, ou pelo menos a zona de tons de cinzenta mais escuro, ultrapassa o contorno. Nós podemos, obviamente, utilizar e devemos a ferramenta de borracha para ir limpando os contornos que, entretanto, acabam por não conter a sombra. Aqui eu estou, além de usar o aerógrafo, estou a utilizar
o Smudge Tool, que é basicamente a ferramenta de Cotonete para tornar as sombras mais difusas em algumas zonas. E neste momento já estou a colorir com uma cor amarelada o lado direito e com uma cor rosa do lado esquerdo. Aqui eu quis estilizar um pouco a forma como a pintura é aplicada, manchando com vários pontos de cor. Isso vai dar um outro estilo, também muito próximo do cartoon, mas algo diferente. E aqui, de novo, eu refaço em parte do trabalho, porque não estava contente com aquilo que estava a conseguir. Crio bastante mais diversidade em termos de coloração e, no fim, acabo com um resultado interessante na mesma. Nesta outra versão, eu procuro já deixar uma ideia de textura na pedra mais enfatizada além dos contornos, utilizando ferramentas de pincéis com cerda diferentes, no sentido de dar aquele aspecto granulado à pedra, okay? ao material de que se constitui o objeto. Depois limpo em torno e volto a começar a desenvolver uma solução de iluminação com laranja de um lado e amarelo do outro. Inicialmente somente estou a trabalhar com o matiz amarelado, estou a escurecer as zonas mais opostas à luz com tons próximos, com tons como este castanho, que vai acrescentar muita da volumetria necessária ao objeto. Na realidade não é um cor de laranja que eu vou trabalhar no lado oposto, eu vou trabalhar no lado oposto com um azul e vou limpando, vou criando algumas sombras estilizadas. Neste caso nem sequer são muito realistas, elas acabam por estar muito mais alongadas do que o que seria expectável na realidade, mas estamos próximos de um resultado interessante. Aqui também introduzo outras alterações. Eu não estava contente com a forma como os contornos do meu objeto estavam a ficar, e então optei por construir as coisas de uma forma mais regulares, porque havia cavidades, havia zonas que eram complexas de reproduzir somente com o contorno. Então eu aqui, nesta fase, eu procuro simplificar e retorno a iluminação e faço os ajustes necessários por forma a que o objeto fique efetivamente colorido e fique efetivamente sombreado conforme o trabalho já feito, mas obviamente tirando partido deste. Aqui eu procuro organizar os layers por grupos, porque nós podemos agregar vários layers que se constituam das componentes de cada exercício, de contorno, de luz de um lado, de luz do outro, ou de textura, e agrupados num único layer principal. Aqui eu faço mais uma última tentativa de estudo de luz, com amarelo do lado direito e vermelho do lado esquerdo, e vou trabalhando os matizes, vou acrescentando luz, neste caso até uma luz azulada, e procurando encontrar um resultado minimamente aceitável ou mais interessante do que aquele com que iniciei. Volto a dizer, é tudo uma questão de exploração e de tentativa e erro. Por fim, limpo o contorno em torno do objeto,